Olá! Sabe aquelas verdades que quando nós descobrimos e aplicamos à nossa vida, elas têm o poder de transformar as coisas? Jesus nos ensinou uma delas e eu quero compartilhá-la com você agora. Fica comigo até o final desse vídeo. Olá! Hoje eu quero compartilhar com você uma verdade que Jesus ensinou, que é poderosa para transformar situações na nossa vida, que é capaz de transformar vidas por inteiro. O texto que eu quero ler com você hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 4, do verso 1 até o 4, que diz assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Esse texto ele nos mostra que Jesus estava com fome, depois de 40 dias sem comer devido ao jejum. Ele também nos mostra que o diabo tentou se aproveitar disso, achando ali uma oportunidade de conduzir Jesus a quebrar a sua comunhão com o Pai. O objetivo do inimigo era justamente fazer Jesus agir por conta própria, sem ter o discernimento espiritual, sem estar em unidade com o Pai. Essa sua ação, ela vem sendo realizada desde o princípio. Desde Adão e Eva, Satanás tenta conduzir o homem a agir por conta própria, a agir por si, a agir de forma isolada. E para mostrar para você como as consequências disso podem ser muito graves, eu quero fazer a leitura de um versículo no livro de Jeremias, capítulo 2 e verso 13, que diz o seguinte: O meu povo cometeu duas maldades. Abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram para si cisternas rotas, que não podem reter água. Jeremias trouxe essa palavra profética para o reino de Judá num período bastante crítico de sua história. Judá estava afastado de Deus. E a palavra profética de Deus para aquele povo dizia que eles haviam cometido duas maldades, ou duas falhas. A primeira delas foi abandonar a Deus, ou seja, foi quebrar a unidade, a comunhão com o Pai. E aqui entra a questão mais grave e delicada que nós precisamos atentar. O segundo erro diz que aquele povo construiu para si cisternas, ou seja, deixou a fonte de água viva para construir cisternas, locais de armazenamento de água. Olhando para a nossa vida e para a vida de muitas pessoas, nós vamos perceber que isso acontece com muitos de nós. Muitas pessoas abandonam a Deus. Muitas pessoas quebram a comunhão com o Pai e acabam construindo para si alternativas a Ele. Foi justamente isso que o diabo tentou contra a vida de Jesus naquele dia. Fazer com que ele quebrasse a sua comunhão com o Pai e buscasse agir por conta própria, buscasse uma independência do Pai para poder viver aqui nessa terra. Mas a resposta de Jesus, ela é poderosa para transformar a nossa vida, para nos mostrar que nós não precisamos se entregar a essas sugestões, que nós não precisamos ceder às tentações e quebrar a nossa comunhão com o Pai por causa de coisas que são temporais, por causa de coisas que passam. Se Jesus tivesse transformado aquelas pedras em pães, ele teria saciado a sua fome momentaneamente, mas logo teria fome de novo, e ele estaria então com fome e sem o Pai. Quem sabe você tenha feito escolhas na sua vida. Quem sabe você tenha abandonado a fonte de água viva e cavado para si alternativas a ela. Quem sabe você tenha deixado o Senhor Deus de lado, mas hoje a palavra de Jesus, ela tem o poder de mudar a sua vida.
E eu creio que o Pai está te chamando a abandonar as alternativas para se voltar para Ele, a fonte de águas vivas. Então hoje eu quero desafiar você a buscar no Senhor, reconhecer na sua vida quais são as alternativas construídas a Ele, se arrepender e buscar no Senhor forças para, junto com Ele, você retomar a fonte de águas vivas. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.